Emergência 90 está no ar. As vistorias técnicas do Corpo de Bombeiros podem prevenir uma catástrofe, como aconteceu em Santa Maria? Em São Paulo, o Corpo de Bombeiros realiza a Operação Prevenção Máxima. A Copa do Mundo se aproxima e o terrorismo, devemos nos preocupar? A Polícia Militar promove uma palestra com orientações sobre o tema. Tudo isso e muito mais no Emergência 90, que começa agora. Olá, está começando mais um Emergência 190. Muito obrigado por sua companhia e mais uma vez a gente lembra você. Todas as semanas o programa Emergência 90 é postado no site da Polícia Militar. Caso você queira pesquisar os assuntos anteriores ou mesmo lembrar diversas dicas de segurança que sempre passamos no final do programa, basta acessar www.policiamilitar.sp.gov.br. Procure lá o nosso link e aí é só clicar e assistir. Se quiser enviar sua sugestão, mande um e-mail com o seu nome e a cidade onde reside, dizendo eu assisto Emergência 90. É muito importante que você participe, nós queremos saber a sua opinião. Anote o endereço emergencia90@policiamilitar.sp.gov.br. No início desta semana, uma tragédia ocorrida na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando mais de 200 pessoas morreram em um incêndio no interior de uma casa noturna, causou grande comoção nacional. Acontecimentos desta natureza nos remetem a algumas reflexões. A partir de então, atualizamos nosso juízo de valores e repensamos alguns comportamentos. Por exemplo, como se portar, o que observar ao entrar em locais fechados com grande concentração de pessoas. A equipe do Emergência 90 esteve no comando do Corpo de Bombeiros e colheu todas as informações que você precisa. Confira. Localizar as saídas de emergência e os equipamentos de proteção contra incêndio. Logo na primeira hora que você entra. No segundo momento, é você saber se tem uma regularização do Corpo de Bombeiros ou não. Esses são os aspectos básicos. Para a casa noturna tem que manter sempre a edificação com a regularização do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura atualizadas. Sempre com o auto de vistoria dentro da validade, sempre a documentação da Prefeitura também dentro da validade e, principalmente, no nosso documento, no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, vem muito claro lá qual que é a lotação da edificação. Então, toda edificação tem um projeto onde tem a lotação e as saídas de emergência são dimensionadas de acordo com a lotação. Então, vai estar no auto de vistoria, que é o documento final do Corpo de Bombeiros, a lotação máxima para o estabelecimento. Essa lotação tem que estar clara, o AVCB tem que estar visível na edificação. Então, se você verificar uma noção de que está abarrotado, tem muita gente, está superior àquela lotação, liga para o 90, aciona a Polícia Militar para que possa fazer uma inspeção e verificar se o local está seguro ou não, de acordo com a lotação especificada no documento. Outro ponto importante na edificação é o quê? Sempre quando tiver um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a edificação, quando ocupada, ela terá uma brigada de incêndio. Essa brigada tem que ter o treinamento básico, tem que saber usar os equipamentos de proteção contra incêndio instalados na edificação. Tem que saber fazer um abandono de área quando tiver um princípio de incêndio. A gente sempre lembra que o incêndio ele não acontece grande, ele acontece pequeno, é um princípio de incêndio. E o equipamento básico para você combater um princípio de incêndio é o extintor. A gente sabe como funciona, como manusear o extintor em si no nosso veículo. Tem tipos diferentes, né, de extintor de incêndio? Isso, para cada classe de incêndio tem um tipo de extintor adequado, né? Você tem classe A, que queima em superfície e profundidade, que é madeira, papel. Esse você usa o extintor de água pressurizada, para classe A. Tem o classe B, que é líquidos inflamáveis, você usa pó químico seco. Para classe C, material elétrico energizado, que é o extintor de CO2, tá? Para cada material você tem um tipo específico de extintor. Tá? Geralmente, nas casas de shows, de espetáculos, extintor de água e de pó químico intercalado. E o extintor de CO2 para risco específico de material elétrico energizado, próximo a quadro de luz, onde você usa muita energia elétrica. Então, se a casa comportar mais de 100 pessoas,
Como a gente sabe isso daí? Por cálculo. Tem instrução técnica número 11 do Corpo de Bombeiros, que trata de saída de emergência. Lá você tem todos os parâmetros para fazer o cálculo, lotação e dimensionamento de saídas de emergência. Se a lotação for superior a 100 pessoas, há necessidade de apresentação de um projeto técnico. O que é um projeto técnico? Um projeto técnico é um processo onde você vai colocar 2 vias, é um formulário de segurança contra incêndio, onde vai estar todos os dados da edificação e o tipo de proteção que existe nela, de acordo com o decreto 5.819/2011 do Corpo de Bombeiros. Vai ter o memorial de construção para ver que tipo de estrutura que é a edificação e o memorial de cálculo de lotação e de dimensionamento de saídas de emergência. E, no final, vão ter as plantas de arquitetura. O que é? Planta baixa de todos os pavimentos, um corte e uma fachada. Nessas plantas vão estar dimensionados todos os sistemas de proteção contra incêndio exigidos pelo nosso decreto. Então, vai estar o dimensionamento de saída de emergência, rotas de fuga, localização dos equipamentos de proteção, como extintores, hidrantes, alarme de incêndio, iluminação de emergência, detalhamento de sinalização, detalhamento de proteção de materiais de acabamento, que isso é importantíssimo em casas de shows, espetáculos, boates. Toda a especificação vai estar lá e vai estar tudo determinado. Após confeccionar esse projeto, esse processo em 2 vias, é protocolado no Corpo de Bombeiros. Protocolou-se, o bombeiro tem 30 dias para se manifestar. É analisado por um oficial, vai ser verificado se está de acordo com as normas. Se não tiver, vai ser emitido um relatório de irregularidade, que chama Comunique-se, reapresentando o projeto, corrigindo essas irregularidades. O projeto é aprovado, uma via fica no Corpo de Bombeiros, a outra é fornecida para o proprietário. Lembrando sempre que quem assina o projeto de proteção contra incêndio é um responsável técnico, que pode ser um engenheiro de segurança, um engenheiro ou um arquiteto. Ele assina o projeto junto com o proprietário. A segunda fase é a solicitação de vistoria. Em posse do projeto aprovado, o proprietário vai executar todos os sistemas de proteção contra incêndio estabelecidos no projeto técnico, na planta baixa, né? Após fazer todas essas instalações, aí solicita-se a vistoria. Para quê? Para verificar, vai um oficial até o local para verificar se estão funcionando todos os equipamentos instalados e se as saídas de emergência estão atendendo à lotação. Chegou na vistoria, aprovou-se a vistoria, na ocasião da vistoria, são entregues documentos, né? São ARTs de instalação e funcionamento dos equipamentos, ART de instalações elétricas, ART de controle de material de acabamento e o atestado de formação de brigada de incêndio. Foram entregues, a vistoria está aprovada, é emitido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Nesse auto de vistoria, haverá lá a lotação máxima para o estabelecimento e agora também a gente já estava fazendo esse procedimento, colocando a proibição de eventos pirotécnicos dentro desse estabelecimento, locais fechados. Outro detalhe importante, o auto de vistoria tem a validade. Então, qual que é a validade do auto de vistoria para locais de reunião de público? A validade é de 1 ano, é a menor validade de auto de vistoria. Porque nós temos validade para 2 anos no caso de igrejas, né, como exemplo, e 3 anos para prédios residenciais, comerciais que tenham a brigada de incêndio. Não é uma lei estadual, ele é proibido em locais fechados, né? Salvo raríssimas exceções, alguns eventos necessitam do show pirotécnico, peças internacionais, qualquer tipo de eventos que necessitem de utilização do show pirotécnico e tiver autorização do Departamento de Produtos Controlados da Polícia Civil, aí a gente pode avaliar com um rigor muito grande, porque vão ser avaliadas todas as documentações, o responsável técnico, as instalações no local, controle do material de acabamento, proteções ativas, com sistema de hidrantes, linhas pré-conectadas, com bombeiros civis. Então, é uma avaliação muito específica e muito rígida, muito criteriosa. Houve um incêndio aqui em São Paulo, numa boate. Estava dimensionado as saídas de emergência, tanto é que aproximadamente 700 pessoas deu o sinistro e conseguiram todas o abandono da edificação.
sendo que 4 pessoas saíram com ferimentos leves. De 700 pessoas, 4 com ferimentos leves, é um bom sinal na parte de proteção e na parte de abandono de área. Um problema sério que a gente relatou logo no começo é o respeito à lotação desse tipo de edificação, local de reunião de público. Como que a Polícia Militar poderia nos ajudar na fiscalização? A vistoria assim, do Corpo de Bombeiros é feita durante o dia, então você pega a edificação praticamente vazia. Então você pega numa situação, a melhor situação possível. Vazia, claro, você consegue visualizar bem, as portas você abre, você consegue ver. Então, só que o cálculo de lotação que é feito é 2 pessoas por metro quadrado. Polícia Militar, como está 24 horas policiamento na rua, poderia nos auxiliar da seguinte forma: fazer uma intervenção, entrar numa casa de shows, numa boate, para verificar, dar uma olhadinha assim superficialmente se tem procura saber se tem um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, porque no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vai estar a lotação. Tem a lotação. Tem a lotação. E a gente consegue visualizar de uma forma global se está dentro dos parâmetros ou não, se tem muita gente no setor ou não, na área ou não. Verificar se tem as saídas de emergência, se não tem nenhuma travada, não tem nenhuma fechada. Indagar os seguranças, os ocupantes da edificação, se eles têm conhecimento mínimo de saída de emergência, onde que está a saída de emergência, se tem um atestado de formação de brigada de incêndio, quantos brigadistas tem na hora do evento lá. Porque às vezes você pode ter brigadista que já foi demitido, de repente você tem 5 brigadistas, os 5 não estão mais na empresa. Tem uma lei de convênio onde estabelece direitos e deveres do município com o Estado para serviço de bombeiros, né? E um dos primeiros itens que tem nessa lei de convênio é assim: a prefeitura, para liberar o ABITSE ou o AVS, auto de verificação de segurança, deverá exigir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O proprietário contrata um responsável técnico para fazer um projeto técnico, como eu falei para você no começo. Faz um projeto com dimensionamento para quê? Para dar o início do processo de regularização. Por quê? Para a prefeitura, um dos principais documentos para regularizar a edificação é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse é um dos principais, não é o único, tá? Mas é um dos principais documentos. Então, tem, por necessidade de regularização no órgão público, tem o poder de polícia, que é o município, que é o detentor do poder de polícia de uso e ocupação de solo, e por eles exigem para a regularização da edificação junto à prefeitura e liberação de alvará, tá? Assim como empresas, agora saindo um pouco do local de reunião, empresas que participem de licitação pública necessitam estar com o auto de vistoria em dia. Seguradoras também exigem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Cada vez mais estão exigindo o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, principalmente pela qualificação da empresa, tá? Pelas ISOs que estão... As ISOs já estabelecem isso daí, a regularidade da edificação, incluindo nessa regularidade o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Uma orientação que o Corpo de Bombeiros sempre deixa muito claro: o incêndio não acontece grande. Então, o princípio de incêndio pode ser combatido de imediato com sistemas básicos de proteção contra incêndio, que é o extintor, a unidade básica. Mas a gente sempre deixa claro: verificou que tem um princípio de incêndio na edificação, cheiro forte de queimado, primeiro procedimento do brigadista, do ocupante, do morador, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Não conseguiu pelo 193, ligue pelo 190. Acione o Corpo de Bombeiros. Mesmo que combateu o princípio de incêndio ou apagou o incêndio, retorne a ligação para o Corpo de Bombeiros, avisa que foi apagado o incêndio, que está sob controle. Por quê? A viatura já vai estar a caminho, a gente ganha tempo na emergência, no atendimento da emergência. Então, para isso, não tem problema ligar quando sentir o cheiro forte de queimado. Ligou, o Corpo de Bombeiros está indo com sinais sonoros, com sinais luminosos, todo aceso. Ligou para o bombeiro novamente, falou que está sob controle, o bombeiro vai desligar os sinais sonoros, só vai com os luminosos, com mais tranquilidade, só para fazer uma vistoria. Então, não hesitem em acionar o serviço de emergência da Polícia Militar. Ou 193, que é o Corpo de Bombeiros, ou 190, a Polícia Militar.
Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin anunciou que o Corpo de Bombeiros realizará vistoria em todas as casas noturnas do estado. Já começou a Operação Prevenção Máxima. Primeiramente, cabe um esclarecimento de que o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar possui uma legislação de segurança contra incêndio que é tida como uma das mais modernas do Brasil e até da América do Sul. Essa regulamentação tem sido aplicada e o Corpo de Bombeiros realizou, somente no ano de 2012, 150 mil vistorias técnicas em edificações. Essas vistorias elas são realizadas em ocupações diversas, né? Não só casas noturnas, mas indústrias, comércio, depósitos, edifícios residenciais e visam a verificação da real condição de segurança de incêndio dos equipamentos e sistemas lá instalados. Essa operação que foi deflagrada por nós, que é a Operação Prevenção Máxima, ela vislumbra a intensificação ainda maior dessas vistorias que já são realizadas, aproveitando-se o nosso pessoal, que é do efetivo operacional das prontidões, dos postos de bombeiros. Bom, o importante é que a pessoa sempre faça o reconhecimento de onde ela está entrando, mesmo que seja um leigo na área de segurança contra incêndio, verificando se o local possui saídas de emergência, se elas estão devidamente sinalizadas, se há aqueles blocos de iluminação de emergência, que hoje é muito fácil de a gente verificar num local de reunião de público, extintores de incêndio, se estão sinalizados e fáceis de serem utilizados, né? E se também existe algum brigadista identificado dentro da edificação onde ela vai participar de algum evento. Caso ela verifique que não há essas condições, é importante que ela só não participe, né, de qualquer evento, mas que também ela procure comunicar ao Corpo de Bombeiros por meio da nossa página na internet, que tem um link que é o Fale com os Bombeiros. Como é que é acesso à página? www.corpodebombeiros.sp.gov.br. Daí, entrando na página, nós temos o Fale com os Bombeiros e nós temos um link específico para denúncias de segurança contra incêndio. Durante a Operação Prevenção Máxima, que visa não só a fiscalização, mas também a orientação e conscientização dos proprietários e frequentadores das casas noturnas, o Corpo de Bombeiros distribui este panfleto com orientações para a regularização e edificação no Corpo de Bombeiros. É isso aí. A Polícia Militar está 24 horas à sua disposição para garantir a ordem pública, cuidar da sua segurança, além de atuar em acidentes, catástrofes ou incêndios através do Corpo de Bombeiros. Mas você sabe para onde ligar em cada caso? Então assista agora um clipe produzido pelo Comando de Policiamento da capital. Muito bem. Quando discamos o número correto, o atendimento fica mais rápido e desta forma também não ocupamos o atendente inadequado que encaminharia a sua ligação para outro que resolveria o problema. E depois do intervalo tem muito mais. Você vai saber sobre os atentados terroristas no Brasil. Isso é possível? Não saia daí. A gente volta já já.